O fazendeiro mais poderoso da região cortou a água, fechou a estrada e mandou um recado claro. Ou ele vendia, ou ia perder tudo do jeito mais difícil. Vicente não tinha dinheiro, não tinha advogado, não tinha ninguém do seu lado, além de 2 filhos e a teimosia de não sair daquela terra. Antes de continuar, comenta aqui embaixo de onde você está ouvindo essa história. E fica até o final, porque o que estava escondido dentro de um baú velho ia virar o jogo contra o homem mais poderoso daquela cidade. O dia em que o coronel Norberto Peixoto mandou fechar a estrada, não teve aviso nenhum. Não houve carta, não houve recado formal, não houve nem mesmo a cortesia de uma conversa cara a cara. Vicente Andrade Souza soube da forma mais simples e mais cruel possível. Saiu de casa numa manhã de terça-feira com a enxada no ombro e o café ainda quente dentro do corpo e encontrou o caminho de terra que ligava o sítio à estrada principal, bloqueado por uma cerca nova de arame farpado, esticada entre 2 postes de madeira que não estavam ali no dia anterior. Ficou parado na frente daquilo por um tempo que ele mesmo não soube medir depois. O sol da manhã já batia forte, do jeito que bate cedo no interior da Bahia, e o silêncio ao redor tinha aquele peso estranho de coisa errada, de mundo que mudou de figura enquanto você dormia. 22 anos. Foi o tempo que Vicente tinha usado aquela passagem para ir e vir da propriedade. 22 anos que o pai dele já usava antes disso e o avô antes do pai, numa linha que remontava a um tempo que ninguém mais conseguia contar direito. Só sentir pelo jeito que a terra ali era pisada, compactada, conhecida. Voltou para casa devagar, com a enxada ainda no ombro, agora pesando mais do que antes. Davi estava no quintal, mexendo no motor da bomba d'água que já fazia 2 dias vinha reclamando com um barulho errado. "Pai, a bomba não está puxando direito", o menino disse assim que viu Vicente se aproximar. 16 anos, braços já formados de quem trabalha desde cedo, mas o rosto ainda guardava alguma coisa de criança quando ficava preocupado daquele jeito. Vicente foi até a bomba, agachou, olhou. Não era o motor, era a mangueira que vinha da nascente, murcha, sem pressão nenhuma passando por dentro dela, como uma veia que parou de levar sangue. "Cortaram a água", ele disse, mais para si mesmo do que para o filho. Davi ficou olhando para ele sem entender direito. Depois entendeu de uma vez, do jeito que as coisas ruins entendem quando a idade já é grande o suficiente para reconhecer o formato delas. "O coronel?", perguntou. Vicente só acenou com a cabeça. Bia apareceu na porta da cozinha nesse momento, 10 anos, uma trança mal feita que ela mesma tinha tentado fazer sozinha naquela manhã, segurando um copo d'água que já estava enchendo pela metade, porque a torneira também tinha parado de dar conta. "Pai, a água está saindo pouquinha", ela disse, com aquela preocupação simples de criança que ainda não sabe nomear o tamanho real do problema, só sente que alguma coisa está errada no ritmo normal das coisas. Vicente se agachou na frente dela. "Vai ficar tudo bem, filha. A gente vai resolver." Não sabia se acreditava totalmente naquilo que estava dizendo, mas sabia que era o que precisava dizer. A nascente que abastecia a propriedade de Vicente ficava numa faixa de terra que subia levemente entre 2 colinas baixas, cercada de vegetação nativa que ninguém nunca teve coragem de derrubar, porque todo mundo em Serra Funda sabia que aquela água era importante demais para arriscar. O problema era que a mesma nascente, seguindo o curso natural, também alimentava parte da irrigação da fazenda vizinha, uma propriedade que se estendia por quilômetros e quilômetros de terra, cercas brancas bem cuidadas e gado de raça pastando em pastagens que pareciam tapete verde mesmo no meio da seca. Aquela propriedade pertencia ao coronel Norberto Peixoto. Ninguém em Serra Funda chamava ele assim por acaso. Não era militar de verdade, nunca tinha sido,
Mas o apelido tinha vindo de uma geração anterior, do avô dele, que de fato tinha patente de coronel numa guarda regional muito antes de qualquer um que estivesse vivo hoje se lembrar. O título tinha ficado, virado sobrenome informal, símbolo de mando que passava de pai para filho, junto com a terra, o gado e aquele jeito de andar de quem nunca precisou perguntar licença para nada. Norberto tinha uns 60 e poucos anos, cabelo branco bem penteado, sempre de chapéu, sempre de bota engraxada mesmo em dia de trabalho, e uma voz calma que era mais assustadora do que gritaria, porque vinha sempre acompanhada da certeza tranquila de quem nunca perdeu uma disputa na vida. Tinha oferecido comprar a terra de Vicente pela primeira vez fazia quase um ano. Chegou de caminhonete numa tarde de domingo. Desceu sozinho, sem capangas, numa demonstração calculada de boa vontade e fez a proposta sentado na varanda, tomando o café que a falecida esposa de Vicente costumava preparar naquele horário, antes de ela morrer, 2 anos antes, de uma doença que consumiu tudo devagar e não deixou tempo suficiente para nenhuma despedida decente. A oferta tinha sido baixa. Vicente sabia disso na hora. Mesmo sem entender de avaliação de terra, mesmo sem ter documento nenhum comparando preços da região. Sabia porque conhecia aquela terra palmo a palmo. Sabia o que ela dava de café, o que ela dava de mandioca. Sabia que a nascente sozinha já valia mais do que o coronel estava oferecendo pelo conjunto inteiro. Recusou, com educação, mas com firmeza. Norberto tinha sorrido daquele jeito calmo, terminado o café, agradecido a hospitalidade e ido embora sem insistir. Vicente achou ingenuamente que aquilo tinha sido o fim do assunto. Não tinha sido. Era só o começo. Do jeito manso e paciente que homens acostumados a vencer costumam começar as coisas, sabendo que o tempo, cedo ou tarde, cansa quem não tem recurso para esperar. A cerca na estrada e a água cortada chegaram no mesmo dia, o que não era coincidência nenhuma, era mensagem. Vicente entendeu isso enquanto caminhava de volta para casa naquela manhã, com Davi ao lado, os dois em silêncio, cada um carregando o peso daquilo à sua maneira. À tarde, Vicente foi a pé até a cidade, contornando a cerca por uma trilha de mato que conhecia desde criança. Mais devagar, mais cansativa, mas ainda passável para quem tinha pernas dispostas e nenhuma outra opção. Foi até a delegacia, pequena, com 2 policiais que passavam a maior parte do tempo resolvendo briga de bar e furto de galinha. O delegado, um homem chamado Osório, ouviu a queixa com uma paciência que parecia sincera, mas com um desconforto visível, toda vez que o nome do coronel Norberto era mencionado. Cerca em terreno é assunto civil, seu Vicente, ele disse por fim, ajeitando os óculos. O senhor precisaria entrar com uma ação para regularizar a passagem, provar que é servidão de passagem histórica. Isso demora, precisa de advogado. E a água? Vicente perguntou, tentando manter a voz firme. Osório suspirou. Isso é mais complicado ainda. Precisa provar que o corte foi intencional, que não foi problema natural na nascente. O senhor tem alguma testemunha? Vicente não tinha nada além da própria palavra e da bomba d'água seca no quintal. Saiu da delegacia com a sensação pesada de quem bateu numa parede que parecia de vidro, mas que na hora do impacto se revelou concreto puro. Voltou para casa antes do anoitecer e foi só ao se aproximar da propriedade que viu a caminhonete preta parada na frente do que sobrava do caminho, do lado de fora da cerca nova. 2 homens encostados no veículo, braços cruzados, olhando para ele com aquela expressão de quem está ali só para ser visto, para deixar claro que existiam olhos vigiando. Vicente reconheceu um deles. Trabalhava para o coronel havia anos, um capataz de nome Edmar, conhecido na cidade por resolver os problemas que Norberto preferia não resolver com as próprias mãos.
Boa tarde, seu Vicente, Edmar disse, com um tom que tentava soar cordial e não conseguia esconder totalmente a ameaça por baixo. O coronel manda dizer que a proposta dele ainda está de pé. Preço até melhorou um pouco, porque ele é generoso, mas só até sexta-feira da semana que vem. E se eu não vender? Vicente perguntou, parando na frente dos dois homens, sem baixar os olhos, mesmo com o coração batendo mais forte do que ele gostaria de admitir. Edmar deu de ombros, um gesto estudado de indiferença. Aí as coisas continuam do jeito que estão indo, só que pioram. Não disse mais nada, entrou na caminhonete, o companheiro entrou do outro lado e o veículo deu marcha a ré e sumiu pela estrada em direção às terras de Norberto, deixando uma nuvem de poeira que demorou a assentar. Vicente ficou parado ali por um bom tempo, olhando para o lugar onde a caminhonete tinha sumido, sentindo alguma coisa entre raiva e medo. Uma combinação que ele não conseguia separar direito naquele momento. Naquela noite, depois de colocar Bia para dormir com uma história inventada na hora, do tipo que ele sempre criava desde que a mãe dela tinha morrido, tentando preencher com palavras o espaço que ela tinha deixado, Vicente sentou na cozinha com Davi. A lamparina no centro da mesa, porque a energia elétrica que vinha por um gerador comunitário simples também parecia mais instável do que o normal desde aquela manhã, embora ele não tivesse certeza se era coincidência ou mais um aviso. "O que a gente vai fazer, pai?" Davi perguntou, a voz baixa, tentando parecer mais adulto do que se sentia. Vicente ficou olhando para as mãos por um momento, calejadas de trabalho, as mesmas mãos que o pai dele tinha, que o avô tinha, uma continuidade física que atravessava gerações sem nunca precisar de explicação. "A gente não vai vender", ele disse, com uma firmeza que surpreendeu até ele mesmo. "Essa terra é nossa. Seu avô morreu e foi enterrado num canto dela. Sua mãe plantou aquele pé de manga que já dá fruta desde o ano passado. Eu não vou entregar isso para um homem que acha que pode comprar qualquer coisa só porque tem dinheiro." Davi ficou em silêncio por um momento. Depois falou, com uma hesitação que trazia dentro dela algo maior do que a frase em si. "Às vezes, eu penso que seria mais fácil se a gente só vendesse e fosse embora. Ir para a cidade, arranjar outra vida, não precisar viver com medo desses homens toda hora." Vicente sentiu aquilo como um golpe no peito, não pela raiva, mas pela tristeza de reconhecer que o filho não estava errado em sentir aquele cansaço. Ele mesmo sentia, em alguma parte funda de si, a mesma vontade de simplesmente parar de lutar. Mas havia uma diferença entre sentir vontade de desistir e realmente desistir. E essa diferença, ele sabia, era o único território que ainda estava totalmente sob o controle dele. "Eu entendo você ter medo, Davi. Eu também tenho. Mas medo não é motivo suficiente para deixar tirarem de nós o que é nosso por direito. Seu avô me ensinou isso e o pai dele ensinou para ele. A gente não corre. A gente resiste do jeito que dá com o que a gente tem." "E o que a gente tem, pai?" Davi perguntou. E não havia sarcasmo na pergunta, só uma exaustão sincera de adolescente carregando peso demais para a idade. Vicente ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. "A gente tem essa terra debaixo dos pés, tem você, tem sua irmã, e tem a teimosia de não deixar barato. Por enquanto é isso. Vai ter que ser suficiente." Nos dias seguintes, a vida no sítio ficou organizada ao redor de 2 problemas urgentes que precisavam de solução imediata, mesmo sem resolver a questão maior da propriedade e da estrada. O primeiro era a água. Vicente e Davi passaram a acordar antes do sol para caminhar quase 40 minutos até um riacho que ainda corria livre, mais distante, carregando baldes e galões que enchiam devagar, suficiente para cozinhar, para beber, para o mínimo de higiene,
mas insuficiente para qualquer coisa além disso. As plantações, que dependiam de irrigação regular, começaram a mostrar sinais de sofrimento já na primeira semana, folhas murchando nas bordas, terra rachando onde antes ficava sempre úmida. O segundo problema era o caminho. Contornar a cerca pela trilha de mato funcionava para uma pessoa a pé, mas era impossível para qualquer veículo, o que significava que levar produtos para vender na cidade ou trazer suprimentos tinha virado uma operação lenta e exaustiva, feita nas costas, em viagens repetidas que consumiam o dia inteiro. Fui numa dessas viagens a pé até a cidade, carregando um saco de mandioca para vender na feira e tentar juntar algum dinheiro, que Vicente encontrou. Seu Raimundo, um homem de quase 80 anos que tinha sido amigo do pai dele desde os tempos de criança, das poucas pessoas que ainda restavam vivas, capazes de lembrar detalhes da história antiga daquela terra. Vicente, meu filho, o que é isso no seu rosto? Raimundo disse, parando o velho jipe que dirigia com uma cautela lenta, mas ainda segura. Vicente contou tudo. A cerca, a água, a proposta, a ameaça velada de Edmar. Raimundo ouviu com uma atenção que ia ficando mais séria a cada detalhe, e quando Vicente terminou, ficou calado por um momento, olhando para frente, para a estrada empoeirada, como se estivesse revisitando alguma coisa antiga na própria memória. Seu pai um dia me falou uma coisa, Raimundo disse devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Falou que tinha guardado um documento importante, de muito tempo atrás, coisa do seu avô. Nunca me disse o que era exatamente, só disse que guardava por precaução, para o dia que precisasse. Eu não dei muita importância na época, homem velho fala muita coisa que parece só conversa. Vicente sentiu alguma coisa se mexer dentro do peito, uma mistura de curiosidade e uma esperança cautelosa que ele quase não permitiu a si mesmo sentir totalmente, com medo de se decepcionar. Que tipo de documento, seu Raimundo? O senhor lembra de mais alguma coisa? O velho balançou a cabeça devagar. Só lembro que ele falou que tinha guardado no baú da casa velha, aquele que era do pai dele. Falou que um dia, se precisasse mesmo, a resposta estava lá dentro. Vicente ficou parado no meio da estrada de terra, o saco de mandioca ainda no ombro, sentindo o peso repentino daquela informação. Pequena, incerta, quase nada, mas ainda assim a primeira réstia de alguma coisa que não fosse só resistência cega contra um adversário que parecia grande demais para ser enfrentado com as mãos vazias. Um baú, ele repetiu baixinho, mais para si mesmo do que para Raimundo. Aquela casa velha da propriedade, que tinha pertencido ao avô de Vicente, antes de ser substituída pela construção mais nova, onde a família morava agora, ainda estava de pé, abandonada havia anos, cheia de pertences antigos que ninguém tinha tido coragem ou tempo de revisar direito. Vicente sempre soube que existiam caixas lá dentro, móveis quebrados, coisas que o tempo tinha ido cobrindo de poeira e esquecimento, mas nunca tinha parado para procurar nada específico, porque nunca tinha havido motivo. Agora havia. Despediu-se de Raimundo com um agradecimento sincero e seguiu para a feira, terminou de vender o que conseguiu da mandioca e voltou para casa naquela tarde com um passo mais rápido do que o normal, apesar do cansaço acumulado da caminhada e da semana inteira de dificuldades. Assim que chegou, sem nem tirar as botas empoeiradas, foi direto até a casa velha, no fundo da propriedade, entre duas mangueiras enormes que o avô tinha plantado décadas antes. A porta rangeu ao abrir, resistente, como se protestasse contra ser incomodada depois de tanto tempo fechada. Lá dentro, o ar tinha aquele cheiro característico de madeira antiga, poeira acumulada e umidade contida, o cheiro particular de lugares que o tempo esqueceu de visitar. Vicente ficou parado na entrada por um momento,
olhando ao redor, tentando localizar entre as sombras algum sinal do que estava procurando. Havia móveis cobertos por panos empoeirados, caixas empilhadas, ferramentas antigas penduradas na parede, enferrujadas pelo tempo e pela umidade que entrava pelas frestas do telhado. Foi no canto mais escuro do cômodo, atrás de uma cômoda quebrada, que ele encontrou um baú de madeira maciça, com reforços de metal já enferrujados nas quinas, uma fechadura antiga que parecia travada por décadas de ferrugem acumulada. Vicente se ajoelhou na frente dele, passou a mão sobre a tampa, sentindo a textura áspera da madeira sob os dedos, e ficou parado por um instante, sem abrir ainda, como se precisasse se preparar para o que quer que estivesse esperando lá dentro, fosse resposta, fosse decepção, fosse apenas mais um pedaço qualquer do passado, sem relevância nenhuma para o presente. Do lado de fora, o sol começava a descer sobre as colinas de Serra Funda, pintando o céu daquele laranja intenso que só existe no interior, quando a terra inteira parece se preparar, junto com a luz, para o que vem depois. E dentro daquela casa velha e esquecida, Vicente Andrade Souza segurava as duas mãos sobre a tampa de um baú que talvez guardasse ou talvez não guardasse, a única arma que ele ainda não tinha usado contra um homem que parecia ter todas as outras. Respirou fundo e começou a forçar a fechadura enferrujada. A fechadura cedeu depois de um esforço que deixou as mãos de Vicente marcadas de ferrugem vermelha, uma mistura de suor e óxido que ele só notou depois, quando já era tarde demais para se importar. A tampa do baú abriu com um rangido longo, resistente, como se estivesse protestando contra ser revelada depois de tantos anos escondida daquela escuridão particular que só coisas esquecidas conhecem. Lá dentro, o cheiro era ainda mais forte do que o do resto da casa velha. Papel antigo misturado com um resquício de naftalina que já tinha perdido quase toda a força ao longo das décadas. Havia roupas dobradas, amareladas, que provavelmente tinham pertencido ao avô. Um relógio de bolso quebrado, algumas fotografias em preto e branco com as bordas onduladas pelo tempo, e no fundo, envolto num pano de algodão grosso, um maço de papéis costurados de forma improvisada, com barbante encerado. Vicente pegou o maço com cuidado, como quem segura alguma coisa que pode se desfazer só de olhar com atenção demais. Desamarrou o barbante devagar, sentindo os dedos tremerem um pouco, não sabia dizer se de cansaço ou de expectativa. Os papéis eram antigos, escritos numa caligrafia inclinada e apertada, com tinta que já tinha perdido a cor original e virado um marrom desbotado, quase da cor da própria terra. Havia números, medidas, nomes que Vicente reconhecia vagamente da história oral da família e um mapa desenhado à mão, rústico, mostrando divisas de propriedade que ele não conseguia interpretar totalmente sozinho. No topo de uma das folhas havia um carimbo circular, parcialmente legível, com o nome de um cartório que Vicente sabia que já não existia mais sob esse nome. Tinha sido incorporado a outro, décadas atrás, quando a estrutura administrativa da região passou por uma reorganização que ninguém mais lembrava direito os detalhes. Ficou ali, sentado no chão empoeirado da casa velha por um tempo que pareceu não ter fim, lendo e relendo aquelas palavras que fazia pouco ou nenhum sentido para ele sozinho, tentando juntar pedaços de uma história que sabia ser importante, mas cuja forma completa ainda escapava totalmente da sua compreensão. Precisava de ajuda. Alguém que entendesse aquela linguagem antiga de cartório, de medidas em formatos que já não eram mais usados, de termos jurídicos que soavam estranhos demais para um homem que tinha passado a vida inteira lidando com terra, não com papel. Foi seu Raimundo, dias depois, quando Vicente voltou até a casa dele para contar sobre a descoberta, quem sugeriu o nome. Tem um homem na cidade,
Raimundo disse, sentado na varanda de casa com aquela calma de quem já viu o mundo girar tempo suficiente para não se apressar com nada. Trabalhou o tempo inteiro no cartório antigo, antes de aposentar. Chama Aristeu, homem correto, sabe ler papel velho que ninguém mais entende. Aristeu Bezerra morava numa casa simples, perto da praça central de Serra Funda, com um jardim pequeno e bem cuidado na frente, rosas vermelhas que destoavam do resto da paisagem seca ao redor. Era um homem magro, de uns 75 anos, óculos grossos e um jeito de falar pausado que Vicente logo entendeu ser característica de quem passou a vida inteira lendo documentos com atenção total, sem pressa nenhuma, porque erro em papel de terra podia custar caro demais para qualquer descuido. Vicente se apresentou, explicou a situação resumidamente e mostrou os papéis que tinha encontrado no baú. Aristeu os recebeu com um cuidado quase reverente, colocou os óculos mais para cima do nariz e começou a examinar folha por folha, em silêncio absoluto, por o que pareceram vários minutos longos, enquanto Vicente esperava sentado na cadeira à sua frente, o coração batendo mais forte do que gostaria de admitir. Isso aqui, Aristeu disse por fim, tirando os óculos e olhando diretamente para Vicente. É um registro de demarcação. Antigo, de muito antes de eu começar a trabalhar no cartório, mas eu reconheço o formato, reconheço o tipo de carimbo. Seu avô guardou isso com cuidado. Não é papel qualquer. O que ele diz? Vicente perguntou, quase sem conseguir esperar a resposta com calma. Aristeu pegou o mapa desenhado à mão e colocou sobre a mesa entre os dois, apontando com um dedo magro e enrugado para uma linha específica que cruzava o desenho de um lado a outro. Essa linha aqui, ele explicou, é a divisa original entre duas propriedades, registrada formalmente na época. E essa propriedade aqui, ele continuou, movendo o dedo para um dos lados do mapa, era a terra da sua família. E essa outra, ele completou, movendo para o outro lado, era uma propriedade vizinha que na época pertencia a um homem chamado Deodoro Peixoto. Vicente sentiu o corpo inteiro ficar tenso ao ouvir o sobrenome. Peixoto? Aristeu assentiu devagar. Deodoro era avô do coronel Norberto, se não me engano, na conta das gerações. E o que esse mapa mostra, Vicente, é que a divisa original entre as duas propriedades passava bem mais para o lado de lá do que passa hoje, bem mais para dentro do que hoje é conhecido como Terra dos Peixoto. Vicente ficou em silêncio, tentando processar completamente o peso daquela informação. Isso significa o que exatamente? Ele perguntou, precisando ouvir a conclusão em palavras mais simples, mais diretas. Aristeu suspirou, ajeitou os papéis com cuidado antes de responder. Significa que, em algum momento depois desse registro, a divisa foi alterada, empurrada para dentro da propriedade que hoje é sua família, ou pelo menos era, antes de qualquer venda ou herança, que eu não conheço os detalhes. E isso, meu filho, não acontece sozinho. Divisa de terra não anda por conta própria. Alguém mexeu nesse limite, e mexeu de um jeito que não foi registrado do jeito certo, porque se tivesse sido, esse mapa antigo não estaria em contradição com o que existe hoje. O silêncio que se seguiu naquela sala pequena, com o cheiro de rosas entrando fraco pela janela aberta, pesou sobre Vicente como uma confirmação que ele mal ousava acreditar completamente. Não era só que Norberto queria a terra dele. Era que, de alguma forma, décadas atrás, uma parte daquela mesma terra, ou de uma terra vizinha equivalente, já tinha sido tomada da família dele antes, silenciosamente, sem processo, sem confronto, só um deslocamento de linha no papel que ninguém tinha contestado a tempo. E a nascente? Vicente perguntou, quase com medo da resposta. A nascente de água que o coronel quer tanto, ela fica onde nesse mapa antigo?
Aristeu olhou de novo para o desenho, seguiu com o dedo até um pequeno símbolo circular próximo à linha divisória original. Aqui, ele disse. E pelo que essa demarcação antiga mostra, meu filho, essa nascente sempre esteve e continua estando dentro dos limites legais que pertenciam à sua família, não à propriedade dos Peixoto. Isso, se puder ser provado formalmente perante um cartório atual, muda completamente a situação. Vicente ficou olhando para aquele mapa desenhado à mão décadas atrás, sentindo uma mistura complicada de raiva, esperança e um peso ainda maior do que o que já carregava, porque agora entendia que a luta não era apenas sobre manter o que tinha, era sobre expor uma injustiça antiga que ninguém mais parecia lembrar, exceto os papéis silenciosos que o avô tinha guardado com tanto cuidado dentro daquele baú. Precisa de mais alguma coisa além desse documento para levar isso adiante? Vicente perguntou. Aristeu pensou por um momento, depois assentiu devagar. Precisa de um levantamento topográfico atual, comparando com esse mapa antigo. Precisa de alguém que saiba interpretar documento de terra de verdade, advogado, que entenda de direito agrário. Eu posso ajudar a decifrar o que tem aqui, mas eu já estou aposentado há anos, não posso representar você formalmente em processo nenhum. Vicente saiu da casa de Aristeu naquela tarde, com os papéis cuidadosamente guardados dentro de uma sacola plástica que o próprio Aristeu tinha oferecido para proteger contra qualquer chuva inesperada, e com uma mistura nova de determinação e urgência que não sentia desde o início daquela crise toda. Precisava de um advogado. E não conhecia nenhum que pudesse ajudar sem cobrar um valor que ele simplesmente não tinha condições de pagar naquele momento, com a plantação já sofrendo pela falta de água regular e o dinheiro da venda de mandioca mal dando para as necessidades mais básicas da casa. Foi Davi quem trouxe a solução, alguns dias depois, de um jeito que surpreendeu completamente Vicente. O menino tinha ido até a cidade sozinho, numa das viagens a pé que já tinham virado rotina, para tentar vender um pouco de produção extra de café que ainda restava de antes da crise da água começar. Voltou naquela tarde com uma expressão diferente, mais animada do que Vicente tinha visto nele em semanas. Pai, conheci um cara na cidade, ele disse, ainda ofegante da caminhada rápida de volta. Tá começando a trabalhar sozinho, advogado novo, disse que atende gente que não tem como pagar adiantado, principalmente se for caso que ele acha justo. Vicente ficou surpreso com a iniciativa do filho. Como você foi parar conversando com o advogado? Ele perguntou, meio curioso, meio orgulhoso, sem conseguir esconder completamente. Davi deu de ombros, mas havia um brilho novo nos olhos dele. Fiquei perguntando por aí, desde que você me contou sobre o documento do vovô. Pensei que a gente ia precisar de alguém assim, então fui atrás. O advogado se chamava Tadeu Correia, tinha pouco mais de 27 anos, tinha voltado para o interior depois de se formar numa faculdade da capital, com a intenção declarada de atender gente que normalmente não tinha acesso a nenhum tipo de assistência jurídica decente. Seu escritório era uma sala pequena, alugada em cima de uma loja de ferragens, com uma mesa, 2 cadeiras e uma prateleira cheia de livros de direito, ainda com cara de novos. Quando Vicente foi até lá no dia seguinte, levando os documentos antigos cuidadosamente protegidos, Tadeu ouviu a história inteira sem interromper uma única vez, fazendo anotações rápidas num caderno com uma concentração que lembrava a de alguém mais experiente do que a idade sugeria. Isso aqui é sério, Tadeu disse por fim, olhando para o mapa antigo pela terceira vez, comparando mentalmente com alguma coisa que parecia já saber sobre a região. Se esse documento for autêntico, e pelo carimbo e pelo formato parece ser, isso pode reverter completamente a disputa. Mas precisamos agir rápido e precisamos ter cuidado. Documento desse tipo desaparece fácil se as pessoas erradas souberem que ele existe. Vicente sentiu um arrepio de preocupação diante daquele comentário.
Você acha que alguém tentaria pegar isso de mim? Tadeu ficou sério. Seu Vicente, o coronel já cortou sua água e bloqueou sua estrada só porque você recusou vender. Imagina o que ele faria se soubesse que você tem provas de que a família dele pode ter tomado terra da sua décadas atrás de forma irregular. Precisamos proteger isso e precisamos fazer isso de forma legal e documentada o mais rápido possível. Combinaram que Tadeu ia solicitar formalmente uma certidão atualizada no cartório da região, comparando com o registro antigo, e providenciar uma cópia autenticada dos documentos que Vicente tinha encontrado, guardando o original em local seguro, longe da propriedade, para o caso de qualquer tentativa de sabotagem ou invasão. Enquanto isso avançava, a vida no sítio continuava difícil. A água do riacho distante ainda era a única fonte disponível, e a caminhada diária consumia energia e tempo que faziam falta em outras tarefas. As plantações continuavam sofrendo visivelmente, e Vicente sabia que se a situação não se resolvesse logo, a colheita daquele ano estaria comprometida de forma séria, o que traria consequências financeiras que a família mal tinha condições de suportar, mesmo em condições normais. Numa noite, cerca de 2 semanas depois da primeira visita de Edmar, os 2 capangas voltaram, desta vez mais tarde, já com a escuridão completa cobrindo a propriedade. Vicente ouviu o barulho do motor da caminhonete se aproximando pela estrada bloqueada, parando do lado de fora da cerca nova, os faróis iluminando parte do quintal através da vegetação. Saiu de casa devagar, pedindo para Davi ficar dentro, cuidando de Bia, que já estava dormindo havia horas, sem saber de nada do que se passava naquela escuridão tensa do lado de fora. Edmar estava novamente ali, desta vez acompanhado por um homem diferente, mais corpulento, com uma expressão fechada que não convidava a nenhum tipo de conversa amigável. "O coronel está ficando impaciente, seu Vicente", Edmar disse, sem o mesmo tom de falsa cordialidade da primeira visita. "O prazo está se aproximando, e ele quer saber se o senhor já tomou juízo. Eu já disse a resposta", Vicente respondeu, tentando manter a voz firme, mesmo sentindo o coração bater mais rápido diante da presença ameaçadora dos 2 homens parados ali na escuridão. Edmar deu um passo à frente, encostando as mãos na cerca de arame que separava os 2. "O senhor tem filhos pequenos aqui, seu Vicente. Tem uma menina que vai para a escola sozinha todo santo dia, andando por estrada vazia. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com ela no caminho, o senhor não acha?" Aquela frase caiu sobre Vicente como um balde de água gelada, uma ameaça velada que não deixava espaço para dúvida sobre a intenção por trás das palavras escolhidas cuidadosamente para soar quase acidental, mas que carregavam um peso sinistro absolutamente claro. "Você está ameaçando minha filha", Vicente disse, a voz tremendo agora, não mais de medo, mas de uma raiva que ele lutava para manter sob controle, sabendo que qualquer reação impulsiva ali poderia piorar tudo ainda mais. Edmar deu de ombros, com aquele mesmo gesto estudado de falsa inocência que já tinha usado antes. "Eu não estou ameaçando ninguém, seu Vicente. Só estou dizendo que o mundo é perigoso e que seria bom o senhor pensar bem na segurança da família antes de continuar teimando com uma decisão que só vai trazer problema." Os 2 homens voltaram para a caminhonete depois disso, sem esperar resposta, e sumiram pela estrada na mesma escuridão de onde tinham vindo, deixando Vicente parado ali sozinho, o coração ainda acelerado, uma sensação nova e mais profunda de urgência tomando conta de tudo. Entrou em casa, verificou se Bia estava realmente dormindo em segurança e encontrou Davi esperando na cozinha, o rosto tenso, tendo escutado boa parte da conversa através da janela entreaberta. "Eles ameaçaram a Bia, não foi?" Davi perguntou, já sabendo a resposta pela expressão do pai. Vicente assentiu devagar, sentando-se pesadamente na cadeira,
sentindo pela primeira vez, desde o início daquela crise inteira, um medo que ia além da perda material. Um medo que tocava diretamente na segurança física dos filhos, que ele tinha jurado proteger acima de qualquer outra coisa na vida. A partir de amanhã, Vicente disse com uma determinação renovada na voz: ninguém sai sozinho. Eu levo a Bia até a escola e busco ela na saída. E a gente precisa que o Tadeu ande mais rápido com esse processo, porque não dá mais para esperar o tempo normal que a justiça demora. Naquela noite, depois que os dois filhos finalmente conseguiram dormir, Vicente ficou sentado sozinho na varanda, olhando para a escuridão da propriedade, para as sombras das montanhas ao longe que ele conhecia desde criança, pensando na esposa que já não estava mais ali para dividir aquele peso com ele, pensando no pai e no avô que tinham deixado aquela terra como herança, sem imaginar, talvez, que décadas depois ela ainda seria motivo de disputa e ameaça. Pegou o telefone simples que usava só para emergências e ligou para Tadeu, mesmo sendo tarde da noite, sabendo que a urgência da situação justificava quebrar qualquer formalidade normal de horário comercial. Tadeu atendeu depois de alguns toques, a voz sonolenta, mas alerta assim que ouviu o tom da voz de Vicente do outro lado da linha. Eles ameaçaram minha filha, Vicente disse diretamente, sem rodeios. Preciso que a gente ande mais rápido com isso. Não sei quanto tempo mais consigo proteger minha família só com determinação. Houve um silêncio breve do outro lado da linha. Depois, Tadeu respondeu, a voz agora completamente desperta e séria. Amanhã de manhã, eu vou protocolar um pedido de medida protetiva, junto com o início formal do processo sobre a divisa antiga. Isso não resolve tudo de uma vez, mas coloca as autoridades formalmente cientes da situação e cria um registro oficial de que essas ameaças estão acontecendo. Vai ficar mais difícil para eles agirem sem consequência depois disso. E se não for suficiente, Vicente perguntou, a pergunta pairando pesada no ar da noite silenciosa. Tadeu não respondeu imediatamente. E quando respondeu, a voz carregava uma honestidade que Vicente respeitou, mesmo sem gostar de ouvir. Então, a gente vai ter que estar preparado para uma confrontação mais direta, seu Vicente. Uma audiência, uma reunião formal, alguma coisa que force esse assunto a ser resolvido de vez, com todo mundo cara a cara, documento contra documento. Eu vou trabalhar nisso o mais rápido que conseguir. Mas preciso que o senhor e as crianças tomem cuidado até lá. Vicente desligou o telefone e ficou sentado ainda por um longo tempo, naquela escuridão quente da noite baiana, sentindo o peso de tudo que tinha se acumulado nas últimas semanas, mas sentindo também, pela primeira vez desde que a cerca tinha aparecido, bloqueando a estrada, que talvez existisse mesmo um caminho real à frente, estreito e incerto, mas real, que não terminava simplesmente em derrota. Lá dentro, ouviu o som baixinho de Bia se mexendo no sono, murmurando alguma coisa incompreensível antes de voltar ao silêncio profundo do descanso infantil, alheia por enquanto ao tamanho verdadeiro da tempestade que se formava ao redor da vida pequena e simples que ela conhecia como normal. Vicente se levantou, verificou mais uma vez as portas e janelas da casa e foi deitar, sabendo que o dia seguinte traria mais um passo naquela caminhada que já não tinha mais volta possível, só a direção incerta de um confronto que estava se aproximando cada vez mais rápido do que qualquer um deles gostaria. A medida protetiva foi concedida numa quinta-feira de manhã, exatamente 11 dias depois da noite em que Edmar tinha insinuado a ameaça contra Bia. Tadeu ligou assim que saiu do fórum da cidade vizinha, a voz carregando um alívio que ele mesmo parecia surpreso em sentir, como quem esperava resistência maior do sistema, e encontrou,
pelo menos daquela vez, uma resposta mais rápida do que o normal. O juiz concedeu, ele disse sem preâmbulo, assim que Vicente atendeu o telefone. Determinou que o coronel e qualquer pessoa a seu mando mantenha a distância mínima de 200 metros da sua propriedade e da sua família, com exceção de contato formal através de advogado. Também determinou perícia técnica urgente na questão da água, para avaliar se o corte foi mesmo intencional ou não. Vicente sentiu um peso se aliviar levemente do peito, mas não completamente. Sabia, pela forma cautelosa como Tadeu falava, que aquilo era um passo importante, mas ainda distante de ser uma vitória definitiva. Isso resolve a água? Vicente perguntou, tentando não deixar a esperança crescer rápido demais. Resolve enquanto durar a perícia, Tadeu respondeu. Se ficar provado que o corte foi proposital, o juiz pode determinar reparação imediata e até a abertura de processo criminal contra quem executou a ação. Mas isso leva tempo, seu Vicente. Alguns dias, talvez 1 ou 2 semanas. 1 ou 2 semanas ainda representavam um período longo demais para uma família que já estava carregando baldes de água de um riacho distante havia quase 1 mês. Mas era, pelo menos, um horizonte com fim definido, algo que até então parecia não existir. Nos dias seguintes, à concessão da medida protetiva, a presença ameaçadora de Edmar e dos outros homens de Norberto pareceu diminuir, ao menos de forma direta. Não apareceram mais caminhonetes paradas na estrada bloqueada durante a noite. Não houve mais visitas com recados sussurrados carregados de ameaça velada. Mas o silêncio, Vicente aprendeu rapidamente, podia ser tão perigoso quanto a ameaça explícita. Numa manhã, ao ir verificar a plantação de café, que já mostrava sinais graves de estresse pela falta prolongada de irrigação regular, encontrou uma seção inteira do cultivo destruída, não pela seca, mas por algo que claramente tinha sido feito por mãos humanas durante a noite. Os pés de café mais jovens, que Vicente tinha plantado apenas 2 anos antes, com a expectativa de que dessem a primeira colheita significativa naquele ano, estavam arrancados pela raiz, espalhados pelo chão de forma deliberada, um estrago que nenhuma tempestade natural teria causado com aquela precisão calculada. Vicente ficou parado diante daquilo por um longo momento, sentindo uma raiva fria, que era diferente do medo que tinha sentido nas semanas anteriores. Aquilo não era mais só ameaça de palavra. Era destruição concreta, planejada para machucar exatamente onde doía mais, no sustento futuro da família, no trabalho de anos que ele tinha dedicado àquela terra. Ligou para Tadeu imediatamente, e o jovem advogado chegou na propriedade em menos de 1 hora, junto com um perito que a medida protetiva já tinha determinado que acompanhasse qualquer nova ocorrência relacionada ao caso. Isso viola diretamente a medida protetiva, Tadeu disse, fotografando cuidadosamente o estrago com o celular, cada ângulo, cada detalhe que pudesse servir como prova formal mais tarde. Vamos anexar isso ao processo. Isso fortalece nossa posição, mesmo sendo péssimo o que tenha acontecido. O perito, um homem calado que trabalhava para o órgão estadual de agricultura, examinou o local com atenção profissional, tomando notas, medindo distâncias, fotografando pegadas que ainda eram visíveis na terra úmida, perto do riacho onde Vicente e Davi passavam carregando água todos os dias. Essas marcas de pneu aqui, o perito disse por fim, apontando para sulcos profundos na terra próxima à cerca que separava as 2 propriedades, não são de veículo comum. Parece caminhonete grande, off-road. Vou incluir isso no relatório. Naquela mesma tarde, enquanto ainda processava o estrago na plantação, Vicente recebeu a visita de uma vizinha que morava a alguns quilômetros dali, uma mulher chamada Zuleide,
viúva também, que criava galinhas e vendia ovos pela região havia décadas. Zuleide tinha conhecido a esposa de Vicente muito bem. As duas tinham sido próximas antes da doença que tinha levado embora, a mulher que Vicente ainda carregava profundamente na memória. Soube do que aconteceu, Zuleide disse, descendo da bicicleta velha que usava para se locomover. Um cesto pendurado no guidão, carregando ovos frescos e um pedaço de queijo enrolado num pano. Trouxe uma coisinha. Sei que vocês estão com dificuldade. Vicente agradeceu, emocionado com aquele gesto simples de solidariedade num momento tão pesado. A senhora não precisava, Zuleide, ele disse, mas ela balançou a cabeça, recusando qualquer argumento contrário. Sua Marisa era como irmã para mim, Zuleide disse, mencionando o nome da esposa falecida de Vicente pela primeira vez em muito tempo, um nome que ainda doía ouvir, mas que também trazia um conforto estranho, como se pronunciar aquele nome mantivesse viva alguma parte dela que a morte não tinha conseguido apagar completamente. Ela ia ficar orgulhosa de ver você lutando desse jeito por essa terra, pelos filhos dela. Eu não posso fazer muita coisa, mas posso trazer comida, posso ajudar no que for possível. Bia apareceu correndo do quintal, animada ao ver a vizinha, que sempre trazia doces junto com os ovos nas visitas ocasionais que fazia. Zuleide abraçou a menina com carinho genuíno e, por um momento, no meio de toda aquela tensão e destruição recente, houve um pequeno respiro de normalidade, de comunidade, de pessoas simples se apoiando mutuamente diante de um poder que parecia esmagador demais para ser enfrentado sozinho. Foi Zuleide, antes de ir embora naquela tarde, quem mencionou um detalhe que Vicente ainda não tinha considerado completamente. Seu Vicente, ela disse, hesitante, como quem pesa se deve ou não compartilhar alguma informação delicada. Meu falecido marido trabalhou anos na fazenda dos Peixoto, antes de a gente se conhecer. Ele sempre comentava que o avô do coronel, o tal de Deodoro, tinha fama de homem esperto demais com documento de terra. Dizia que várias famílias pequenas da região tinham perdido o pedaço de propriedade nas mãos dele, décadas atrás, sempre de um jeito que parecia legal no papel, mas que ninguém nunca entendeu direito como tinha acontecido. Vicente sentiu aquilo confirmar, de forma indireta, mas significativa, tudo que Aristeu já tinha sugerido através da análise do mapa antigo. Não era um caso isolado. Era, aparentemente, um padrão de comportamento que atravessava gerações da família Peixoto, uma história de expansão territorial construída sobre pequenas fraudes acumuladas ao longo de décadas contra famílias que não tinham recursos para contestar formalmente na época. A senhora lembra de mais alguma família específica? Vicente perguntou, sentindo que aquela informação podia ser crucial para fortalecer o caso. Zuleide pensou por um momento, tentando recuperar memórias antigas. Lembro que meu marido comentava de uma família de sobrenome Farias, que tinha um pedaço de terra que hoje faz parte da Fazenda Grande. E teve outra, acho que era Nascimento, mas isso já faz tanto tempo que não tenho certeza se ainda tem alguém vivo dessas famílias para confirmar. Depois que Zuleide foi embora, Vicente passou o resto da tarde conversando com Davi sobre aquela nova informação. Os dois sentados na varanda, olhando para a plantação destruída ao longe, tentando entender como aquilo se encaixava no quadro maior que estava se formando lentamente diante deles. Se a gente conseguir encontrar mais gente que passou pela mesma coisa, Davi disse pensativo, isso não fortalece nosso caso? Mostra que não foi só um erro isolado, foi um jeito de agir repetido. Vicente concordou, orgulhoso silenciosamente do raciocínio maduro que o filho estava desenvolvendo ao longo daquelas semanas difíceis. Vamos perguntar para o Tadeu se isso pode ajudar, ele disse.
Mas primeiro precisamos confirmar se alguma dessas famílias ainda existe por aqui, se tem alguém que possa testemunhar. A investigação levou os dias seguintes por um caminho inesperado, através de conversas na cidade, visitas a idosos que ainda lembravam histórias antigas da região e, eventualmente, através de Aristeu, que, usando seus contatos antigos do tempo de cartório, conseguiu localizar um neto da família Farias, que Zuleide tinha mencionado. Um homem já de meia idade que morava agora numa cidade vizinha, mas que ainda guardava, surpreendentemente, alguns documentos antigos da família que confirmavam parte da história. O homem, chamado Osvaldo Farias, aceitou se encontrar com Vicente e Tadeu numa tarde, trazendo consigo uma pasta velha com papéis que sua própria avó tinha guardado por décadas, contando uma história dolorosamente parecida com a que Vicente estava vivendo agora. Terra perdida, através de manobras documentais que ninguém na época teve recursos ou conhecimento suficiente para contestar formalmente, terminando numa aceitação forçada de perda que a família tinha carregado como cicatriz silenciosa através de gerações. Isso pode servir como prova de conduta reiterada, Tadeu disse, animado, depois de examinar os documentos que Osvaldo tinha trazido. Um caso isolado pode ser argumentado como engano administrativo antigo. Mas um padrão repetido, envolvendo múltiplas famílias, ao longo de décadas, muda completamente a interpretação jurídica possível. Isso pode configurar apropriação sistemática, não simples erro de registro. Enquanto essa investigação avançava, a perícia sobre o corte de água finalmente trouxe resultado. O relatório técnico confirmou o que Vicente já sabia intuitivamente desde o início. O corte não tinha sido causado por nenhum fenômeno natural, mas por uma intervenção manual direta na estrutura que canalizava a água da nascente, uma alteração que exigia conhecimento técnico e ferramentas específicas, descartando completamente qualquer possibilidade de acidente. Com o relatório em mãos, Tadeu conseguiu uma nova determinação judicial, obrigando a restauração imediata do fluxo normal de água, sob pena de multa diária crescente, caso a situação não fosse corrigida em 72 horas. A água voltou a correr pela mangueira na tarde seguinte, um momento que Vicente descreveria depois como um dos mais emotivos daquelas semanas inteiras, não pela magnitude do problema resolvido, mas pelo símbolo que aquilo representava. A primeira vitória concreta e tangível depois de tanto tempo, apenas resistindo e absorvendo golpes sem conseguir revidar de forma efetiva. Bia correu para o quintal assim que ouviu o barulho da água, voltando a encher os reservatórios, rindo, molhando as mãos embaixo do fluxo que voltava a jorrar normalmente. Uma cena simples de alegria infantil que trouxe lágrimas silenciosas aos olhos de Vicente, parado observando de longe, sentindo pela primeira vez em muito tempo que talvez, finalmente, a maré estivesse começando a virar a favor deles. Mas Tadeu foi cuidadoso em não deixar a família se acomodar demais naquele alívio parcial. Isso resolve o problema imediato da água, ele explicou numa visita à propriedade, sentado à mesa da cozinha junto com Vicente e Davi, mas não resolve a questão principal, que é a disputa sobre a divisa e sobre a legitimidade da posse da nascente. O coronel ainda quer essa terra e agora, com certeza, está ainda mais irritado por ter perdido essa primeira batalha específica. Então, o que vem agora? Vicente perguntou, sentindo que aquela pergunta já estava se tornando quase um refrão constante ao longo daquelas semanas. Tadeu organizou os papéis diante dele com cuidado antes de responder. Com o documento antigo, a certidão atualizada que já solicitei, o testemunho da família Farias e agora esse relatório sobre o corte de água, comprovado como intencional, acho que temos base suficiente para forçar uma audiência de conciliação formal,
com a presença do coronel, representantes legais dele e as autoridades competentes. Isso vai colocar tudo na mesa de uma vez, de forma pública e documentada. Ou ele reconhece formalmente os limites corretos da propriedade, ou a gente parte para um processo judicial completo, que provavelmente ele vai perder, dado tudo que já temos reunido, mas que também pode levar meses até anos para se resolver definitivamente. Ele vai aceitar a audiência assim, sem mais? Davi perguntou cético, lembrando de todo o histórico de intimidação que tinham enfrentado até aquele momento. Tadeu balançou a cabeça devagar. Não por bondade, com certeza. Mas homens como o coronel Norberto se preocupam profundamente com a própria imagem pública. Uma audiência formal, com testemunhas, documentos e a possibilidade real de exposição pública de uma história de décadas de apropriação irregular de terra, é o tipo de coisa que ele vai preferir resolver de forma mais discreta e rápida, mesmo que isso signifique ceder em pontos que normalmente nunca cederia. A audiência foi marcada para uma segunda-feira, na sede da Associação de Produtores Rurais da região, um espaço neutro que tanto Tadeu quanto os representantes legais de Norberto tinham aceitado como local adequado para o encontro, evitando tanto o desconforto de um ambiente totalmente formal de tribunal, quanto qualquer vantagem territorial que uma reunião na propriedade de qualquer uma das partes poderia sugerir. Faltavam 4 dias para a audiência quando Vicente recebeu uma ligação inesperada de Tadeu, tarde da noite, a voz carregando uma tensão diferente da que ele tinha demonstrado nas conversas anteriores. Seu Vicente, preciso que o senhor venha até meu escritório amanhã cedo, ele disse. Recebi uma proposta informal, através de um intermediário, de representantes do coronel. Precisamos conversar sobre isso pessoalmente, antes da audiência. Que tipo de proposta? Vicente perguntou, sentindo o estômago apertar diante da incerteza daquela formulação vaga. Tadeu hesitou por um momento antes de responder. Prefiro explicar com calma amanhã, cara a cara. Mas posso adiantar que envolve uma quantia bem maior do que a oferta original. E um pedido explícito para que a gente retire o processo e desista de levar a questão da divisa antiga a público. Vicente ficou em silêncio por um longo momento, processando aquela informação, sentindo dentro de si uma mistura complicada de tentação, diante da possibilidade real de alívio financeiro imediato para todos os problemas que tinham se acumulado ao longo daquelas semanas exaustivas, e uma determinação renovada de que aquilo, fundamentalmente, nunca tinha sido apenas sobre dinheiro. Eu vou até aí amanhã, Vicente disse por fim, mas já sei minha resposta, Tadeu. Essa terra não é só sobre valor em dinheiro, é sobre justiça, sobre o que meu pai e meu avô deixaram, sobre não deixar um homem como esse continuar fazendo isso com outras famílias no futuro, sem nunca ter que responder por nada. Do outro lado da linha, houve um silêncio breve, seguido de uma resposta que carregava um respeito genuíno na voz do jovem advogado. Então nos vemos amanhã, seu Vicente. E depois disso, vamos nos preparar para a audiência de segunda-feira. Porque, pelo visto, isso não vai se resolver de forma discreta, como o coronel provavelmente esperava. Vicente desligou o telefone e ficou parado na cozinha silenciosa da casa, ouvindo ao longe o som suave da água correndo normalmente de novo pela mangueira que enchia o reservatório, um som que semanas atrás tinha desaparecido completamente e que agora carregava um significado novo, símbolo tangível de que resistência, mesmo lenta e dolorosa, podia produzir resultado real. Foi até o quarto onde Davi e Bia já dormiam. Ficou parado na porta observando os dois por um momento silencioso,
sentindo o peso enorme da responsabilidade de proteger aquilo que restava da família que ele e Marisa tinham construído juntos, e a determinação absoluta de que, custasse o que custasse, não ia entregar aquela luta a troco de nenhuma quantia em dinheiro, por maior que fosse. Na manhã seguinte, Vicente chegou ao pequeno escritório de Tadeu antes mesmo do horário combinado, ainda com o cheiro de terra molhada nas roupas, depois de ter aproveitado a água restaurada para regar o que restava da plantação antes de sair. Tadeu já estava lá, papéis espalhados pela mesa, os olhos com aquela marca de quem tinha dormido pouco, mas a postura firme de quem já tinha decidido o rumo da conversa antes mesmo de ela começar. "Sente, seu Vicente", Tadeu disse, empurrando uma cadeira para a frente. "A proposta é a seguinte, formalizada por escrito através do escritório que representa o coronel. Eles oferecem um valor quase 4 vezes maior do que a primeira oferta, pagamento à vista, mais o compromisso de custear a mudança da família para onde o senhor escolher. Em troca, pedem retirada total do processo, devolução de qualquer cópia dos documentos antigos e um termo de confidencialidade sobre toda essa história da divisa." Vicente ficou olhando para o papel por um longo momento, sentindo o peso real daquele número, o tipo de quantia que resolveria, de fato, boa parte dos problemas imediatos da família. Escola para Bia numa cidade maior, segurança, um recomeço sem o medo constante que tinha se instalado nos últimos meses. "Isso é generoso demais para uma proposta que devia ser simples", ele disse por fim, olhando para Tadeu. "Isso não é generosidade, é medo, não é?" Tadeu assentiu devagar. "É exatamente isso, seu Vicente. Um homem que se sente seguro na própria posição não oferece 4 vezes mais o valor original, junto com sigilo. Ele está com medo do que esse documento antigo pode expor, não só sobre essa disputa específica, mas sobre a reputação inteira construída pela família dele ao longo de gerações. Isso é sinal de que estamos no caminho certo, não de que devemos recuar." Vicente devolveu o papel sobre a mesa, a decisão já tomada dentro dele havia muito tempo, mas sentindo a necessidade de dizer em voz alta para si mesmo tanto quanto para Tadeu. "Recusa formalmente", ele disse, "e avisa para eles que a gente vai na audiência de segunda-feira com tudo o que temos." Tadeu sorriu pela primeira vez naquela manhã tensa, um sorriso cansado, mas genuíno. "Era isso que eu esperava ouvir", ele disse, já organizando os papéis para redigir a recusa formal. "Agora vamos nos preparar de verdade. Porque depois de recusar essa proposta, seu Vicente, não tem mais meio termo possível. Segunda-feira vai ser tudo ou nada." A segunda-feira da audiência se aproximava rápido agora, carregando dentro dela a promessa de um confronto que, de um jeito ou de outro, ia finalmente colocar frente a frente todos os elementos que tinham se acumulado ao longo daquelas semanas de luta silenciosa. Documentos antigos, testemunhos recuperados, ameaças veladas e a teimosia inabalável de um homem que tinha decidido, contra todas as probabilidades aparentes, que não ia deixar sua terra ser tomada sem antes lutar até o fim. A sede da Associação de Produtores Rurais ficava numa construção baixa de tijolo aparente na saída da cidade, com um salão amplo que normalmente servia para reuniões de cooperativa e leilões pequenos, mas que naquela segunda-feira de manhã tinha sido organizado de forma diferente. Mesas dispostas em semicírculo, cadeiras suficientes para acomodar as duas partes, seus representantes, testemunhas convocadas e um mediador oficial indicado pelo juiz responsável pelo processo, um homem de meia-idade chamado Dr. Ivo Marchetti, conhecido na região por conduzir esse tipo de audiência com rigor e imparcialidade reconhecidos. Vicente chegou cedo, acompanhado por Tadeu, vestindo a única camisa social que possuía, comprada anos atrás, para o casamento de um sobrinho distante e guardada desde então,
para ocasiões que ele nunca imaginou incluiriam algo daquela magnitude. Sentiu as mãos suando, um nervosismo que tentava disfarçar através de uma postura ereta, respirações controladas, o mesmo tipo de disciplina que tinha aprendido ao longo de décadas, trabalhando a terra sob sol forte, aguentando cansaço sem deixar transparecer fraqueza. Davi tinha insistido em acompanhar, apesar de Vicente inicialmente ter sugerido que ficasse cuidando de Bia com Zuleide. "Preciso estar lá, pai", o menino tinha dito na noite anterior, com uma seriedade que já não parecia mais de adolescente, mas de alguém que tinha amadurecido de forma acelerada e dolorosa ao longo daquelas últimas semanas. "Essa luta também é minha." O coronel Norberto Peixoto chegou pouco depois, na própria caminhonete, sem a presença de Edmar ou de qualquer um dos capangas que tinham se tornado tão familiares e ameaçadores ao longo das semanas anteriores. Trazia consigo apenas 2 advogados de terno bem cortado, vindos claramente de um escritório maior da capital, e uma expressão calma que Vicente reconheceu como a mesma máscara tranquila que o homem tinha usado durante aquela primeira visita, quase um ano antes, quando ainda tentava resolver tudo através de uma proposta educada, tomando café na varanda. O mediador abriu a sessão pontualmente, explicando de forma clara e pausada as regras do encontro, o objetivo de buscar uma resolução que evitasse o prolongamento desnecessário de um processo judicial completo, mas deixando claro que, caso não houvesse acordo, o caso seguiria seu curso normal perante a justiça, com todas as provas já reunidas sendo devidamente consideradas. Tadeu foi o primeiro a apresentar formalmente os elementos do caso, organizando sobre a mesa, com uma calma que impressionou até o próprio Vicente, o documento antigo de demarcação, a certidão atualizada obtida junto ao cartório atual, comparando tecnicamente as 2 linhas divisórias, e o relatório pericial confirmando a intervenção intencional no corte de água. O documento aqui apresentado, protocolado décadas atrás, sob registro que ainda pode ser verificado nos arquivos históricos regionais, demonstra de forma inequívoca que a linha divisória original entre as 2 propriedades passava significativamente mais distante do que a linha reconhecida atualmente. Tadeu explicou, apontando para o mapa desenhado à mão que Aristeu tinha ajudado a interpretar semanas antes. Isso significa que a nascente de água em disputa sempre esteve legalmente dentro dos limites da propriedade da família Andrade Souza. Um dos advogados de Norberto se levantou rapidamente, contestando a autenticidade do documento com uma série de argumentos técnicos sobre a cadeia de custódia, sobre a possibilidade de falsificação, sobre a ausência de registro contínuo, comprovando que aquele papel tinha permanecido intacto e não modificado ao longo de tantas décadas. Foi nesse momento que Tadeu chamou Aristeu Bezerra para depor formalmente, o antigo funcionário de cartório, levantando-se devagar de sua cadeira, ajeitando os óculos grossos e explicando com detalhes técnicos precisos o tipo de papel utilizado, o formato do carimbo, as características específicas de documentos daquela época, elementos que ele reconhecia de décadas de experiência profissional, lidando exatamente com esse tipo de registro histórico. "Esse carimbo aqui, Dr. Marchetti", Aristeu disse, apontando para a marca parcialmente legível no topo do documento, corresponde exatamente ao formato usado pelo cartório regional entre as décadas em questão, antes da reorganização administrativa que unificou os registros num sistema mais moderno. Eu trabalhei décadas manuseando documentos desse período. Não tenho dúvida quanto à autenticidade. O advogado tentou contra-argumentar, mas o mediador, já visivelmente convencido pela solidez técnica da explicação, pediu que o processo continuasse com a apresentação dos testemunhos adicionais. Foi então que Oswaldo Farias foi chamado,
trazendo consigo a pasta de documentos antigos que sua família tinha guardado por gerações, contando diante de todos, com uma voz que carregava décadas de ressentimento silencioso, finalmente encontrando espaço para ser expresso formalmente, a história de como a propriedade original da família dele tinha sido reduzida através de manobras semelhantes, envolvendo o mesmo sobrenome Peixoto, na mesma época aproximada em que o documento de Vicente indicava a alteração irregular na divisa. Norberto, que até aquele momento tinha permanecido em silêncio absoluto, com uma expressão calculadamente neutra, começou a demonstrar sinais visíveis de desconforto assim que Osvaldo terminou seu relato. Ajustou a postura na cadeira, trocou um olhar rápido e tenso com um dos advogados, um gesto pequeno, mas que não passou despercebido para ninguém prestando atenção naquele momento. Isso é uma história antiga, sem relação direta com o caso presente, um dos advogados de Norberto argumentou, tentando desviar o foco de volta exclusivamente para a disputa específica entre Vicente e o coronel. Foi nesse momento que Tadeu, com uma calma estratégica que Vicente só entenderia completamente depois, jogou a carta que tinha guardado deliberadamente para aquele instante exato. Dr. Marchetti, se me permite, existe ainda um elemento adicional que considero relevante trazer à luz neste momento, Tadeu disse, abrindo uma pasta que até então mantinha fechada sobre a mesa. Durante a investigação deste caso, entramos em contato com registros do próprio inventário da família Peixoto, obtidos de forma totalmente legal, através de solicitação formal ao cartório, referentes à sucessão de bens após o falecimento do Sr. Deodoro Peixoto, avô do atual coronel. Norberto se inclinou levemente à frente, a máscara de calma começando a mostrar as primeiras rachaduras visíveis. Esses registros, Tadeu continuou, incluem uma carta pessoal, encontrada entre os documentos anexados ao processo de inventário na época, escrita pelo próprio Sr. Deodoro para o filho dele, o falecido pai do atual coronel. Nessa carta, o Sr. Deodoro menciona explicitamente com suas próprias palavras a necessidade de manter em sigilo absoluto certos ajustes feitos nas divisas de propriedades vizinhas durante os anos anteriores, para evitar, e cito diretamente, problemas futuros com famílias que poderiam eventualmente contestar. Um silêncio pesado tomou conta do salão inteiro. Vicente sentiu o coração acelerar, olhando diretamente para Norberto, observando pela primeira vez, desde o início daquela disputa, toda uma expressão genuína de choque cruzando o rosto do homem que até então parecia absolutamente inabalável. O senhor conhecia essa carta, Dr. Marchetti? Perguntou diretamente a Norberto, a voz do mediador carregando agora um peso investigativo mais direto. Norberto ficou em silêncio por um momento longo demais para ser interpretado como qualquer coisa além de confirmação implícita, antes de finalmente responder. A voz agora sem aquela calma controlada anterior, mas carregando algo mais próximo de cansaço genuíno. Eu soube da existência dessa carta há alguns anos, ele admitiu, olhando diretamente para Vicente pela primeira vez naquela audiência inteira. Meu pai me contou antes de morrer que havia irregularidades antigas envolvendo terras vizinhas, incluindo possivelmente a propriedade da sua família. Ele me disse para nunca mexer nisso, para deixar quieto, porque reabrir essa história poderia comprometer não só terras específicas, mas a reputação inteira construída pela nossa família ao longo de gerações. Então o senhor sabia, desde o início desta disputa, que a nascente talvez não pertencesse legalmente à sua propriedade? Tadeu perguntou diretamente, a pergunta ecoando pesada pelo salão silencioso. Norberto hesitou novamente, mas parecia agora reconhecer que qualquer tentativa adicional de negação seria inútil diante do peso das evidências já apresentadas. Eu suspeitava. Ele admitiu finalmente.
Mas preferi acreditar que, depois de tantas décadas, ninguém mais teria como provar nada ou coragem suficiente para tentar. Vicente sentiu uma mistura complexa de emoções tomando conta dele naquele momento. Não exatamente triunfo, mas algo mais próximo de um alívio profundo, misturado com uma tristeza estranha, a confirmação finalmente pública de uma injustiça que sua família tinha carregado silenciosamente por gerações, sem nunca ter tido a oportunidade real de contestar. Dr. Marchetti conduziu a sessão através de mais alguns minutos de deliberação formal, consultando brevemente os advogados de ambas as partes antes de finalmente proferir sua decisão preliminar como mediador, deixando claro que aquilo seria formalizado através de documento oficial nos dias seguintes, mas que a direção já estava absolutamente clara diante de tudo o que tinha sido apresentado. Diante da documentação apresentada, da autenticidade tecnicamente confirmada do registro histórico, do testemunho corroborante da família Farias e da confirmação direta do próprio requerido quanto ao conhecimento prévio da irregularidade, determino que a linha divisória correta entre as propriedades deve seguir o registro original de demarcação, reconhecendo formalmente a nascente de água como parte integrante e legítima da propriedade da família Andrade Souza. O mediador declarou, sua voz carregando autoridade calma, mas definitiva. Adicionalmente, dado o relatório pericial confirmando a intervenção intencional no corte de água e o registro documentado de ameaças através da medida protetiva já concedida anteriormente, recomendo fortemente que as partes evitem prosseguir para litígio criminal adicional através de um acordo de reparação justa pelos danos causados à plantação e pela privação de acesso à água ao longo das últimas semanas. Norberto ficou em silêncio por um longo momento, olhando para os próprios documentos espalhados sobre a mesa à sua frente, o peso de décadas de segredo familiar finalmente exposto diante de testemunhas, autoridades e da própria consciência que ele tinha escolhido ignorar por anos. Eu aceito a determinação sobre a divisa, ele disse finalmente, a voz carregando agora um cansaço genuíno que substituía completamente a arrogância inicial daquela manhã. E aceito discutir reparação adequada pelos danos causados. Não vou prolongar isso através de recursos desnecessários. Um dos advogados dele pareceu surpreso com aquela concessão relativamente rápida, mas Norberto ergueu a mão levemente, silenciando qualquer objeção antes que fosse formulada. Já carreguei segredo demais por tempo demais, ele disse, olhando diretamente para Vicente agora, algo que parecia genuinamente próximo de arrependimento, cruzando brevemente sua expressão. Meu avô cometeu um erro. Meu pai escolheu esconder esse erro em vez de corrigi-lo. Eu escolhi continuar escondendo, até vocês aparecerem com prova suficiente para não deixar mais espaço para negação. Isso não me orgulha. Vicente ficou olhando para o homem que semanas antes tinha mandado cortar sua água, bloquear sua estrada e ameaçar veladamente a segurança da própria filha dele, sentindo agora uma mistura estranha de raiva ainda presente, mas também algo próximo de compreensão sobre o peso que certos segredos podem carregar através de gerações, corroendo silenciosamente famílias inteiras por dentro. Eu só queria minha terra de volta, do jeito certo, Vicente disse a voz firme, mas sem hostilidade adicional desnecessária. Não queria destruir ninguém, só queria justiça. A sessão se encerrou pouco depois, com o compromisso formal de que a documentação oficial da nova divisa seria providenciada nos dias seguintes e que uma reunião adicional trataria especificamente dos valores de reparação pelos danos causados à plantação e pela privação temporária de água. Do lado de fora do prédio da associação, sob o sol forte da tarde que já começava,
Tadeu apertou a mão de Vicente com um sorriso largo e genuinamente orgulhoso. Conseguimos, seu Vicente, ele disse. Não foi fácil, mas conseguimos. Davi, ao lado do pai, ainda parecia processar completamente tudo que tinha testemunhado naquela manhã, uma mistura de alívio e algo mais profundo. Talvez orgulho genuíno da resistência que a própria família tinha demonstrado ao longo daquelas semanas difíceis. A gente vai para casa agora, pai? Ele perguntou, e havia nele algo daquela leveza de adolescente que Vicente não via há muito tempo, como se um peso enorme tivesse finalmente começado a se dissolver de cima dos ombros do filho. Vamos, filho, Vicente respondeu, colocando a mão sobre o ombro de Davi com um gesto simples, mas carregado de significado, o mesmo tipo de gesto que ele lembrava do próprio pai fazer com ele décadas antes. Vamos para casa. Enquanto caminhavam em direção ao carro emprestado que Tadeu tinha usado para levá-los até a cidade naquela manhã, Vicente olhou uma última vez para trás, vendo Norberto ainda parado próximo à entrada do prédio, sozinho agora. Os advogados já se afastando em direção ao próprio veículo, o coronel parecendo, pela primeira vez, desde que Vicente o conhecia, um homem comum, carregando o peso visível de decisões e segredos que finalmente tinham encontrado seu momento inevitável de exposição. Havia ainda muito trabalho pela frente. Reparar a plantação destruída, formalizar completamente a nova documentação da propriedade, reconstruir a confiança abalada ao longo daquelas semanas de medo constante. Mas pela primeira vez em muito tempo, caminhando ao lado do filho, sob o sol quente daquela tarde, Vicente sentiu que o caminho à frente, por mais longo e trabalhoso que ainda fosse, finalmente apontava numa direção que ele reconhecia como justa. O caminho de volta até o sítio pareceu mais curto do que qualquer viagem anterior, apesar da estrada empoeirada e do calor forte que já dominava completamente a tarde. Tadeu insistiu em levá-los até a propriedade, mesmo sendo um pequeno desvio da rota que normalmente faria de volta ao próprio escritório. E Vicente aceitou o gesto com um agradecimento sincero, sentindo que aquele jovem advogado tinha se tornado, ao longo daquelas semanas intensas, muito mais do que um simples representante legal contratado por necessidade. Zuleide já estava na propriedade quando chegaram, cuidando de Bia, como tinha combinado, as duas sentadas na varanda descascando um punhado de mandioca para o almoço, a menina rindo de alguma história que a vizinha estava contando. Assim que viu o carro se aproximando, Bia largou tudo e correu em direção ao portão, o rosto iluminado por uma expectativa que só criança consegue demonstrar com tanta pureza. "Pai, como foi?" Ela perguntou, praticamente pulando ao redor dele assim que Vicente desceu do carro. Vicente se agachou, na altura dela, sentindo pela primeira vez em semanas um peso genuíno começar a se dissolver do próprio peito. E sorriu. Um sorriso que não precisava de explicação complicada para uma criança de 10 anos entender completamente. "Ganhamos, filha", ele disse simplesmente. "A terra é nossa, do jeito certo agora, para sempre." Bia abraçou o pescoço dele com força, e por trás dela, Zuleide se aproximou também, os olhos já marejados de emoção genuína, colocando a mão suavemente sobre o ombro de Vicente num gesto silencioso que carregava tudo o que palavras não conseguiam expressar completamente naquele momento. "Sua Marisa ia estar tão orgulhosa", Zuleide disse baixinho, a voz embargada, e Vicente sentiu os próprios olhos arderem diante daquela menção, sentindo pela primeira vez desde a morte da esposa que talvez, finalmente, estivesse honrando de verdade a memória dela através daquela luta inteira.
Tadeu ficou apenas alguns minutos, recusando educadamente o convite para almoçar, alegando compromissos pendentes no escritório, mas prometendo retornar em breve para tratar formalmente da documentação final da nova divisa e dos valores de reparação ainda a serem negociados. Antes de ir embora, apertou a mão de Davi com um respeito que reconhecia claramente o papel importante que o próprio menino tinha desempenhado ao longo de todo aquele processo, desde a iniciativa de procurar ajuda jurídica até o apoio constante que tinha oferecido ao pai nos momentos mais difíceis. "Você tem talento para isso, Davi", Tadeu disse antes de entrar no carro. "Se um dia quiser estudar direito, me procura. Adoraria ter alguém com essa cabeça trabalhando comigo." Davi ficou visivelmente surpreso e orgulhoso diante daquele comentário inesperado, algo que Vicente notou com um carinho silencioso, reconhecendo que talvez, através de toda aquela crise dolorosa, o filho tivesse descoberto um caminho novo e inesperado para o próprio futuro, algo que jamais teria considerado antes daquelas semanas difíceis o forçarem a crescer mais rápido do que qualquer adolescente deveria precisar. Naquela noite, depois que Bia finalmente dormiu, exausta pela emoção do dia inteiro, Vicente ficou sentado na varanda junto com Davi, os dois em silêncio confortável, olhando para as estrelas que começavam a aparecer sobre as colinas escuras de Serra Funda. "Você acha que o coronel vai deixar quieto agora?" Davi perguntou, ainda carregando um resquício de cautela natural depois de tantas semanas vivendo sob ameaça constante. Vicente pensou por um momento antes de responder, olhando para a escuridão tranquila ao redor da propriedade, para a mesma terra que o pai e o avô dele tinham trabalhado antes dele, agora finalmente reconhecida, sem sombra de dúvida, como pertencendo legitimamente à própria família. "Acho que sim, filho", ele disse por fim. Um homem que carrega segredo por tanto tempo, quando finalmente é forçado a soltar, geralmente sente um alívio maior do que a gente imagina. "Acho que o coronel Norberto vai preferir seguir em frente agora, sem olhar mais para trás. E a gente, pai?" Davi perguntou. "O que a gente faz agora?" Vicente sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno, olhando para o filho que tinha crescido tanto ao longo daquelas semanas difíceis. "Agora, filho, a gente reconstrói", ele disse. "Devagar, com paciência, do jeito que sua mãe e seu avô sempre acreditaram que as coisas boas de verdade são construídas." Os meses que se seguiram à audiência trouxeram para a vida de Vicente Andrade Souza um tipo de normalidade que ele já tinha quase esquecido como era possível sentir. Não era ausência completa de dificuldade, a vida no campo nunca oferecia isso a ninguém. Mas era uma dificuldade diferente, do tipo que vem acompanhada de esperança concreta, não mais daquele medo constante que tinha dominado praticamente todas as decisões da família ao longo daquelas semanas intensas de conflito. A documentação final da nova divisa levou pouco mais de um mês para ser completamente formalizada nos cartórios competentes, um processo burocrático que, apesar de lento, correu sem maiores obstáculos, já que Norberto, conforme tinha prometido durante a audiência, não apresentou nenhum tipo de recurso ou contestação adicional. O acordo sobre a reparação dos danos causados à plantação e pela privação temporária de água também foi fechado de forma relativamente rápida, com um valor que, embora não representasse riqueza repentina, foi suficiente para permitir que Vicente investisse em mudas novas de café, reparasse pequenos equipamentos que já estavam precisando de manutenção havia tempo e ainda guardasse uma reserva modesta para os meses seguintes. A plantação destruída foi replantada logo nas primeiras semanas após o acordo,
Vicente e Davi trabalhando lado a lado praticamente todos os dias, muitas vezes acompanhados por Bia nos finais de tarde depois da escola, a menina insistindo em ajudar, mesmo que sua contribuição prática ainda fosse limitada pela idade, carregando pequenos baldes de água, ou simplesmente sentando na sombra observando o trabalho dos dois com aquela atenção curiosa característica da infância. As mudas novas de café foram plantadas exatamente na mesma área onde a sabotagem tinha destruído tudo meses antes, uma decisão deliberada de Vicente, que insistiu em não abandonar aquele pedaço específico de terra, mesmo havendo espaço disponível em outras partes da propriedade. Precisava provar para si mesmo, mais do que para qualquer outra pessoa, que aquele ataque não tinha conseguido quebrar de verdade a continuidade do trabalho da família naquela terra. Cada muda plantada carregava um significado silencioso de reafirmação, uma resposta concreta à tentativa de destruição que tinha marcado um dos momentos mais sombrios de toda aquela disputa. A nascente de água, agora reconhecida formalmente como parte legítima da propriedade, passou a receber cuidados especiais, Vicente construindo uma pequena proteção de pedra ao redor do ponto de captação, tanto para preservar a qualidade da água, quanto como símbolo físico permanente daquilo que tinha sido tão duramente conquistado através de meses de luta incerta. Toda vez que passava por ali, carregando ferramentas ou simplesmente verificando o fluxo constante da água, sentia uma gratidão profunda que não desaparecia com a repetição, cada visita renovando internamente a consciência de tudo que aquilo representava. Zuleide continuou aparecendo regularmente, não mais por necessidade emergencial de trazer comida, mas por uma amizade que tinha se fortalecido genuinamente ao longo daquela crise. O tipo de vínculo que dificuldades compartilhadas costumam criar entre pessoas que, de outra forma, talvez nunca tivessem se aproximado tanto assim. Sobre o coronel Norberto, as notícias que chegavam até Vicente através de conversas casuais na cidade sugeriam uma mudança perceptível de comportamento. Edmar, o capataz responsável por boa parte da intimidação sofrida pela família ao longo daquelas semanas, tinha deixado o emprego pouco depois da audiência, mudando-se para outra região, segundo comentários ouvidos na feira semanal da cidade. Norberto, por sua vez, parecia ter se recolhido consideravelmente da vida pública que costumava manter antes. Presença reduzida em eventos da Associação de Produtores. Um distanciamento que muitos na cidade interpretavam como reflexo direto do abalo causado pela exposição pública daquela história antiga que sua própria família tinha escolhido esconder por tantas décadas. Vicente não sentia satisfação especial diante disso. Havia aprendido ao longo daquela jornada inteira que carregar rancor contra um homem que finalmente tinha reconhecido o próprio erro, mesmo que tardiamente, consumia a energia que ele preferia direcionar para reconstruir a própria vida junto com os filhos. Foi numa tarde de sábado, quase 6 meses depois da audiência decisiva, que Davi anunciou formalmente a decisão que vinha amadurecendo silenciosamente desde aquele comentário casual de Tadeu no dia da vitória. "Vai, quero fazer o vestibular para direito", ele disse, sentado à mesa da cozinha durante o jantar, a voz carregando uma mistura de nervosismo e determinação que Vicente reconheceu como genuína, não uma decisão impulsiva, mas algo cuidadosamente pensado ao longo de meses. Vicente ficou olhando para o filho por um momento, sentindo um orgulho profundo, misturado com uma pontada inevitável de preocupação prática, sabendo os desafios financeiros que uma decisão dessas representaria para uma família que ainda estava se reconstruindo economicamente. "Isso vai ser difícil, filho", ele disse com honestidade, mas sem desencorajar.
Faculdade custa caro, e a gente ainda está se recuperando de tudo que aconteceu. Davi assentiu, já esperando aquela resposta. Eu sei, pai. Por isso pensei em fazer o curso técnico primeiro, trabalhar contigo enquanto estudo à distância, economizar o que der, e o Tadeu falou que talvez consiga uma bolsa de estágio para mim no escritório dele assim que eu entrar na faculdade. Não vai ser fácil, mas eu quero tentar. Vicente sentiu os olhos arderem levemente diante daquela determinação, reconhecendo no filho uma força de vontade que lembrava profundamente a própria Marisa. O jeito dela de sempre acreditar que qualquer obstáculo, por maior que parecesse, tinha um caminho possível de ser superado com trabalho duro e paciência suficiente. Sua mãe ia ficar orgulhosa demais de ouvir isso. Vicente disse, a voz embargada de emoção que não tentou esconder completamente diante do filho. Bia, sentada ao lado, observando a conversa com aquela atenção séria, característica dela, interrompeu de repente com uma pergunta simples e direta, do jeito que só criança consegue fazer sem perceber o peso emocional do momento. E eu, pai, o que eu posso ser quando crescer? Vicente riu, um riso genuíno que já não vinha tão fácil assim há meses, e puxou a filha para perto, num abraço carinhoso. Você pode ser o que quiser, filha, ele disse. Essa terra vai estar aqui esperando, mas o mundo lá fora também vai estar esperando, se for isso que você escolher. A cerimônia formal de registro da nova divisa aconteceu numa manhã tranquila de quarta-feira, no cartório da cidade, um procedimento burocrático simples na aparência, mas que carregava para Vicente um peso emocional imenso. Aristeu Bezerra fez questão de acompanhar, mesmo já aposentado havia anos, alegando que precisava ver com os próprios olhos o desfecho de uma história que ele mesmo tinha ajudado a decifrar através daquele mapa antigo desenhado à mão. O funcionário do cartório atual, um homem jovem que mal conhecia os detalhes completos daquela disputa, carimbou os documentos com uma naturalidade quase impessoal, sem perceber inteiramente o significado histórico daquele gesto simples. Décadas de injustiça silenciosa, finalmente corrigidas através de um carimbo e uma assinatura. Isso aqui devia ter acontecido há muito tempo, Aristeu comentou baixinho, observando o processo, uma expressão de satisfação profunda no rosto enrugado. Seu avô ia ficar orgulhoso de saber que guardou aquele documento pelo motivo certo, esperando o momento certo de alguém aparecer com paciência suficiente para usá-lo direito. Vicente segurou a cópia autenticada do novo registro de propriedade nas mãos por um longo momento antes de guardar cuidadosamente dentro de uma pasta, sentindo o peso físico daquele papel carregar dentro de si um significado que ia muito além das palavras impressas ali. Foi ao sair do cartório, já na rua, que Vicente cruzou, de forma completamente inesperada, com o próprio Norberto Peixoto, caminhando sozinho pela calçada em direção à própria caminhonete estacionada mais adiante. Os dois pararam simultaneamente, o encontro repentino demais para ser evitado educadamente. Houve um momento de silêncio desconfortável entre eles, o tipo de pausa que carrega dentro dela meses inteiros de conflito, ameaça e, finalmente, confronto público. Norberto foi quem falou primeiro, a voz carregando um tom diferente daquele que Vicente lembrava das primeiras semanas daquela disputa. Vim resolver uns documentos pendentes também, o coronel disse, meio sem jeito, apontando vagamente para o prédio do cartório atrás dele. Soube que sua propriedade já foi formalizada corretamente. Foi, Vicente respondeu, mantendo um tom neutro, cauteloso, ainda sem saber completamente como interpretar aquela aproximação inesperada. Norberto ficou em silêncio por um momento, olhando para o chão antes de continuar. Eu quero que saiba, seu Vicente, que não guardo rancor pelo que aconteceu. Reconheço que agi errado,
tentando esconder algo que devia ter sido corrigido há muito tempo, por gerações inteiras da minha própria família. O Senhor teve coragem, que eu não tive, de enfrentar isso de frente, mesmo com muito menos recursos do que eu sempre tive à disposição. Vicente sentiu-se genuinamente surpreso diante daquela demonstração de humildade, algo que jamais teria imaginado ouvir daquele mesmo homem que meses antes tinha mandado ameaçar veladamente a segurança da própria filha dele. Eu também não guardo rancor, coronel, Vicente disse por fim, e percebeu ao pronunciar aquelas palavras que eram genuinamente verdadeiras. O Senhor reconheceu o erro quando foi confrontado com prova suficiente. Isso conta para alguma coisa. Norberto assentiu devagar, um gesto que carregava mais respeito genuíno do que qualquer palavra adicional poderia expressar naquele momento. Se precisar de alguma coisa no futuro, seu Vicente, pode me procurar, ele disse antes de se despedir, seguindo em direção à própria caminhonete, deixando Vicente parado na calçada, processando aquele encontro inesperado com uma sensação estranha de fechamento genuíno sobre um capítulo inteiro daquela história. Foi numa manhã de terça-feira, quase um ano depois, daquele dia em que a cerca tinha aparecido, bloqueando pela primeira vez o caminho da propriedade, que um jovem apareceu na entrada do sítio, hesitante, carregando uma expressão de quem estava reunindo coragem para pedir alguma coisa difícil. Vicente estava consertando uma parte da cerca antiga que finalmente tinha sido removida da estrada, agora reconstruída de forma correta apenas ao redor dos limites reais e legítimos da propriedade, quando notou o rapaz parado ali, observando sem se aproximar completamente. "Pode ajudar", o jovem disse por fim, a voz um pouco trêmula. "Ouvi falar que o senhor entende de documento de terra, de coisa antiga de família. Minha avó está com um problema parecido, um vizinho querendo tomar parte do terreno dela, e a gente não sabe o que fazer." Vicente ficou parado por um momento, sentindo o peso significativo daquela pergunta, reconhecendo nela um eco direto da própria jornada que tinha vivido ao longo daquele ano inteiro. Não era mais só sobre a própria família agora. Era sobre reconhecer que aquele conhecimento duramente conquistado, aquela experiência de resistência e investigação, podia servir para ajudar outras pessoas enfrentando situações parecidas. "Vem, senta aqui", Vicente disse, apontando para um banco improvisado à sombra de uma árvore próxima. "Me conta tudo direitinho, desde o começo. E depois a gente vai até o escritório do Tadeu Correia. Ele é advogado, vai saber orientar sua avó do jeito certo." O jovem sentou, visivelmente aliviado, diante daquela disposição imediata de ajudar, e começou a contar sua história, enquanto Davi, que tinha ouvido parte da conversa de longe, se aproximou também, sentando ao lado do pai, já demonstrando aquele interesse genuíno que definiria, meses depois, o próprio caminho profissional que ele escolheria seguir. Naquela noite, depois que o jovem tinha ido embora com orientações claras sobre os próximos passos a seguir, Vicente ficou sentado sozinho por um momento na varanda, olhando para as colinas escuras de Serra Funda, pensando em tudo que tinha acontecido desde aquela manhã terrível em que encontrou a cerca bloqueando a estrada. Pensou no avô que ele nunca tinha conhecido bem, mas cuja história, através daquele documento antigo, guardado com tanto cuidado dentro do baú esquecido, tinha se tornado peça fundamental para proteger o futuro da própria família. Pensou no pai, que tinha trabalhado aquela terra com dignidade silenciosa ao longo de toda uma vida. Pensou em Marisa, cujo pé de manga ainda florescia todo ano no quintal, um lembrete constante e gentil de que amor verdadeiro deixa raízes que sobrevivem mesmo depois da perda mais dolorosa. Levantou-se devagar e caminhou até o pequeno cemitério familiar,
Um espaço simples, cercado por uma grade baixa de ferro, nos fundos da propriedade, onde o pai de Vicente estava enterrado, ao lado de um espaço reservado que a família sempre tinha destinado para gerações futuras. Marisa não estava enterrada ali. Sua família tinha um jazigo próprio na cidade. Mas Vicente tinha plantado, logo depois da morte dela, uma muda pequena de manga bem naquele mesmo canto, como forma silenciosa de trazer parte da presença dela para perto da terra que ela também tinha amado tanto quanto ele. Passou a mão sobre a pedra simples que marcava o túmulo do pai, sentindo a textura áspera da pedra sob os dedos, um gesto que já tinha se tornado quase ritual ao longo dos anos, sempre que precisava organizar pensamentos importantes ou simplesmente sentir-se mais próximo daqueles que já não estavam mais fisicamente presentes, mas cuja influência continuava moldando cada decisão importante da própria vida. "O senhor teria orgulho de ver até onde a gente chegou, pai?" Vicente disse baixinho, a voz quase se perdendo no vento suave que balançava as folhas da mangueira próxima. "A terra continua nossa, do jeito certo agora. E os meninos, pai? O senhor precisava ver os meninos. O Davi quer estudar direito, quer ajudar gente que passa pelo que a gente passou. E a Bia, ela tem a energia da mãe dela. Sabe, aquela vontade de abraçar o mundo inteiro sem medo nenhum." Ficou ali por mais alguns minutos, em silêncio contemplativo, antes de voltar devagar em direção à casa, sentindo aquela sensação reconfortante de continuidade que só quem carrega a história de família através de gerações consegue compreender completamente. O peso e o privilégio simultâneos de ser apenas mais um elo importante numa corrente que começou muito antes dele e que continuaria muito depois. E pensou finalmente no próprio significado daquela luta inteira, algo que tinha demorado meses para conseguir articular completamente dentro de si mesmo. Não tinha sido apenas sobre manter posse de um pedaço de terra, por mais valiosa e significativa que aquela terra fosse. Tinha sido sobre recusar aceitar que poder e dinheiro pudessem simplesmente esmagar justiça, sobre a importância de não deixar o medo determinar decisões que realmente importam, sobre ensinar aos próprios filhos, através do exemplo prático vivido diante deles, que resistência paciente e correta, mesmo quando parece impossível diante de um adversário aparentemente esmagador, ainda pode produzir resultado justo. Davi apareceu na porta da varanda, interrompendo os pensamentos do pai. "Pai, o Tadeu ligou, disse que consegue receber a avó do Ronaldo amanhã de manhã sem cobrar nada até a gente entender melhor o caso." Vicente sorriu, sentindo aquela sensação reconfortante e circular de ajuda se propagando naturalmente através da comunidade que tinha se reconstruído ao redor dele durante aquela crise inteira. Do mesmo jeito que outras pessoas tinham estendido a mão para ajudar sua própria família quando mais precisava. "Isso é bom, filho", ele disse. "Amanhã cedo a gente leva ele até lá." Sentou-se novamente, olhando para o céu estrelado que se estendia sobre a propriedade inteira, sentindo, talvez pela primeira vez de forma completa desde a morte de Marisa, uma paz genuína se instalando dentro dele, não porque todos os problemas da vida tivessem sido resolvidos definitivamente, mas porque tinha reencontrado algo que parecia ter perdido durante aqueles meses mais difíceis, a certeza tranquila de que estava construindo, dia após dia, junto com os filhos, exatamente o tipo de legado que o próprio pai e avô teriam se orgulhado profundamente de reconhecer. A terra continuava ali, a mesma de sempre, silenciosa e paciente, esperando o próximo dia de trabalho, a próxima colheita, a próxima geração que um dia herdaria não apenas hectares de solo produtivo, mas também a história inteira de resistência, dignidade e amor que tinha sido construída sobre cada palmo daquele chão.
Nenhum documento de cartório, por mais importante e necessário que fosse, conseguiria jamais capturar completamente o verdadeiro valor daquilo que Vicente Andrade Souza tinha protegido ao longo daquele ano inteiro de luta, o direito simples e fundamental de uma família comum continuar existindo, com dignidade, sobre a terra que sempre tinha sido, por direito e por história, legitimamente sua. Então, eu te pergunto com toda sinceridade, se alguém poderoso demais, com dinheiro e influência suficientes para esmagar qualquer resistência, tentasse tirar de você aquilo que você mais preza, você teria coragem de continuar lutando, mesmo sem saber se ia vencer? Às vezes, a gente acha que precisa ter todos os recursos do mundo para enfrentar uma injustiça grande. Mas a história de Vicente mostra outra coisa, que às vezes tudo que a gente realmente precisa é recusar desistir, um dia de cada vez, com quem a gente ama ao lado. Se essa história te fez pensar em alguma luta que você mesmo está enfrentando agora, deixa aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muito mais história real esperando por você.